Capítulo 14. A inscrição. Tudo o que contei no fim do outro capítulo foi obra de um instante. O que se lhe seguiu foi ainda mais rápido. Dei um pulo, e antes que ela raspasse o muro, li esses dois nomes abertos ao prego, e assim dispostos: Bento, Capitolina. Voltei-me para ela. Capitu tinha os olhos no chão. Ergueu-os logo, devagar, e ficamos a olhar um para o outro. Confissão de crianças. Tu valias bem 2 ou 3 páginas, mas quero ser poupado. Em verdade, não falamos nada. O muro falou por nós. Não nos movemos. As mãos é que se estenderam pouco a pouco, todas as 4, pegando-se, apertando-se, fundindo-se. Não marquei a hora exata daquele gesto. Devia tê-la marcado. Sinto a falta de uma nota escrita daquela mesma noite, e que eu poria aqui com os erros da ortografia que trouxesse, mas não traria nenhum. Tal era a diferença entre o estudante e o adolescente. Conhecia as regras do escrever, sem suspeitar as do amar. Tinha orgias de latim e era virgem de mulheres. Não soltamos as mãos. Nem elas se deixaram cair de cansadas ou de esquecidas. Os olhos fitavam-se e desfitavam-se, e depois de vagarem ao perto, tornavam a meter-se um pelos outros. Padre Futuro estava assim diante dela como em um altar, sendo uma das faces da epístola e a outra contra o evangelho. A boca podia ser o cálice, os lábios a patena. Faltava dizer a missa nova, por um latim que ninguém aprende. É a língua católica dos homens. Não me tenhas por sacrilégio, leitora, minha devota. A limpeza da intenção lava o que puder haver menos curial no estilo. Estávamos ali com o céu em nós. As mãos, unindo os nervos, faziam das duas criaturas uma só, mas uma só criatura seráfica. Os olhos continuaram a dizer coisas infinitas. As palavras de boca que nem tentavam sair, tornavam o coração caladas como vinham. Capítulo 15. Outra voz repentina. Outra voz repentina, mas dessa vez era uma voz de homem. Vocês estão jogando o siso? Era o pai de Capitu, que estava à porta dos fundos, ao pé da mulher. Soltamos as mãos depressa e ficamos atrapalhados. Capitu foi ao muro e com o prego disfarçadamente apagou os nossos nomes escritos. Capitu, papai, não me estragues o reboco do muro. Capitu riscava sobre o riscado, para apagar bem o escrito. Pádua saiu ao quintal a ver o que era, mas já a filha tinha começado outra coisa, um perfil, que disse ser o retrato dele, e tanto podia ser dele como da mãe. Fê-lo rir, era o essencial. De resto, ele chegou sem cólera, todo meigo, apesar do gesto duvidoso ou menos que duvidoso que nos apanhou. Era um homem baixo e grosso, pernas e braços curtos, costas abauladas, donde lhe veio a alcunha de tartaruga, que José Dias lhe pôs. Ninguém lhe chamava assim lá em casa, era só o agregado. Vocês estavam jogando o siso? Perguntou. Olhei para um pé de sabugueiro que ficava perto. Capitu respondeu por ambos. Estávamos sim, senhor, mas Bentinho ri logo, não aguenta. Quando eu cheguei à porta, não ria. Já tinha rido das outras vezes, não pode. Papai, quer ver? E séria, fitou em mim os olhos, convidando-me ao jogo. O susto é naturalmente sério. Eu estava ainda sob a ação do que trouxe a entrada de Pádua, e não fui capaz de rir, por mais que devesse fazê-lo para legitimar a resposta de Capitu. Esta, cansada de esperar, desviou o rosto, dizendo que não ria daquela vez por estar ao pé do pai. E nem assim ri. Há coisas que só se aprendem tarde. É mister nascer com elas para fazê-las cedo. E melhor é naturalmente cedo que artificialmente tarde. Capitu, após 2 voltas, foi ter com a mãe, que continuava à porta da casa, deixando-nos, a mim e ao pai, encantados dela.
O pai, olhando para ela e para mim, dizia-me cheio de ternura: Quem diria que essa pequena tem 14 anos? Parece 17. Mamãe, está boa? Continuou voltando-se inteiramente para mim. Está. Há muitos dias que não a vejo. Estou com vontade de dar um capote ao doutor, mas não tenho podido. Ando com os trabalhos da repartição em casa. Escrevo todas as noites, que é um desespero, negócio de relatório. Você já viu meu gaturamo? Está ali no fundo, e agora mesmo buscar a gaiola. Ande ver. Que o meu desejo era nenhum, cresce facilmente, sem ser preciso jurar pelo céu nem pela terra. Meu desejo era ir atrás de Capitu e falar-lhe agora do mal que nos esperava. Mas o pai era o pai, e demais amava particularmente os passarinhos. Tinha-os de várias espécies, cor e tamanho. A área que havia no centro da casa era cercada de gaiolas de canários, que faziam cantando um barulho de todos os diabos. Trocava pássaro com outros amadores, comprava-os, apanhava alguns no próprio quintal, armando alçapões. Também se adoeciam, tratavam deles como se fossem gente. Capítulo 16. O administrador interino. Pádua era empregado em repartição dependente do Ministério da Guerra. Não ganhava muito, mas a mulher gastava pouco, e a vida era barata. Demais, a casa em que morava, sobradada como a nossa, posto que menor, era propriedade dele. Comprou-a com a sorte grande que lhe saiu num bilhete de loteria, 10 contos de réis. A primeira ideia do Pádua, quando lhe saiu o prêmio, foi comprar um cavalo do cabo, um adereço de brilhantes para a mulher, uma sepultura perpétua de família, mandar vir da Europa alguns pássaros, etc. Mas a mulher, esta dona Fortunata, que ali está à porta dos fundos da casa, em pé, falando à filha, alta, forte, cheia como a filha, a mesma cabeça, os mesmos olhos claros, a mulher é quem lhe disse que o melhor era comprar a casa e guardar o que sobrasse para acudir às moléstias grandes. Pádua hesitou muito. Afinal, teve de ceder aos conselhos de minha mãe, a quem dona Fortunata pediu auxílio. Nem foi só nessa ocasião que a minha mãe lhes valeu. Um dia chegou a salvar a vida de Pádua. Escutai, a anedota é curta. O administrador da repartição em que Pádua trabalhava teve de ir ao norte, em comissão. Pádua, ou por ordem regulamentar ou por especial designação, ficou substituindo o administrador com os respectivos honorários. Esta mudança de fortuna trouxe-lhe certa vertigem. Era antes dos 10 contos. Não se contentou de reformar a roupa e a copa. Atirou-se às despesas supérfluas. Deu joias à mulher. Nos dias de festa matava um leitão. Era visto em teatros. Chegou aos sapatos de verniz. Viveu assim 22 meses na suposição de uma eterna eternidade. Uma tarde entrou em nossa casa aflito e desvairado. Ia perder o lugar, porque chegara o efetivo naquela manhã. Pediu à minha mãe que velasse pelas infelizes que deixava. Não podia sofrer a desgraça. Matava-se. Minha mãe falou-lhe com bondade, mas ele não atendia a coisa nenhuma. Não, minha senhora, não consentirei em tal vergonha. Fazer descer a família, tornar atrás. Já disse, mato-me. Não hei de confessar à minha gente esta miséria. E aos outros, que dirão os vizinhos, e os amigos, e o público? Que público, senhor Pádua? Deixe-se disso, seja homem. Lembre-se que sua mulher não tem outra pessoa. E que há de fazer? Pois um homem, seja homem, ande. Pádua enxugou os olhos e foi para casa, onde viveu prostrado alguns dias, mudo, fechado na alcova, ou então no quintal ao pé do poço, como se a ideia da morte teimasse nele. Dona Fortunata ralhava. Joãozinho, você é criança? Mas tanto lhe ouviu falar em morte que teve medo, e um dia correu a pedir à minha mãe que lhe fizesse o favor de ver se lhe salvava o marido que queria se matar. Minha mãe foi achá-lo à beira do poço e intimou-lhe que vivesse. Que maluquice era aquela de parecer que ia ficar desgraçado por causa de uma gratificação menos e perder o emprego interino? Não, senhor, devia ser homem, pai de família, imitar a mulher e a filha.
Pádua obedeceu, confessou que acharia forças para cumprir a vontade de minha mãe. Vontade minha não, é a obrigação sua. Pois seja obrigação, não desconheço que é assim mesmo. Nos dias seguintes, continuou a entrar e sair de casa. Cozido à parede, cara no chão, não era o mesmo homem que estragava o chapéu em cortejar a vizinhança, risonho, olhos no ar, antes mesmo da administração interina. Vieram as semanas, a ferida foi sarando. Pádua começou a interessar-se pelos negócios domésticos, a cuidar dos passarinhos, a dormir tranquilo às noites e às tardes, a conversar e dar notícias da rua. A serenidade regressou. Atrás dela veio a alegria, um domingo na figura de dois amigos que iam jogar o solo atentos. Já ele ria, já brincava, já tinha o ar do costume, a ferida sarou de todo. Com o tempo veio um fenômeno interessante. Pádua começou a falar da administração interina, não somente sem as saudades dos honorários, nem o vexame de perda, mas até com desvanecimento e orgulho. A administração ficou sendo a égera, de onde ele contava para diante e para trás. No tempo em que eu era administrador, ou então, ah, sim, lembra-me, foi antes da minha administração, 1 ou 2 meses antes. Ora, espere, a minha administração começou? É isto, mês e meio antes, foi mês e meio antes, não foi mais. Ou ainda, justamente, havia já 6 meses que eu administrava. Tal é o sabor póstumo das glórias interinas. José Dias bradava que era vaidade sobrevivente. Mas o padre Cabral, que levava de tudo para a escritura, dizia que com o vizinho Pádua se dava a lição de Elifas a Jó. Não desprezes a correção do Senhor, ele fere a cura. Capítulo 17. Os vermes. Ele fere e cura. Quando mais tarde vim a saber que a lança de Aquiles também curou uma ferida que fez, tive tais ou quais veleidades de escrever uma dissertação a esse propósito. Cheguei a pegar em livros velhos, livros mortos, livros enterrados, e abri-los a compará-los, catando o texto e o sentido, para achar a origem comum do oráculo pagão e do pensamento israelita. Catei os próprios vermes dos livros, para que me dissessem o que havia nos textos ruídos por eles. Meu senhor, respondeu-me um longo verme gordo, nós não sabemos absolutamente nada dos textos que roemos, nem escolhemos o que roemos, nem amamos ou detestamos o que roemos. Nós roemos. Não lhe arranquei mais nada. Os outros todos, como se houvessem passado a palavra, repetiam a mesma cantilena. Talvez esse discreto silêncio sobre os textos ruídos fosse ainda um modo de roer o ruído. Pausa rápida. Nota da narradora. Eu li esse capítulo 17 ontem, o capítulo Os Vermes, e eu fiquei pensando muito nisso. Aqui o Machado, ele fala da perspectiva dos vermes que comem os livros, né? E no capítulo 12, ele também cita a perspectiva de um coqueiro. Deixa eu pegar aqui parte do livro que acontece. No capítulo 12, na varanda, ele fala assim: um coqueiro, vendo-me inquieto e adivinhando a causa, murmurou de cima de si que não era feio que os meninos de 15 anos andassem nos cantos com as meninas de 14, ao contrário. Os adolescentes daquela idade não tinham outro ofício, nem os cantos outra utilidade. É muito interessante porque ele descentraliza esse narrador humano, né? Ele transfere a narração da história para esses pontos de vista. E eu fico pensando como isso deve ter batido, assim, em quem leu esse livro no ano de publicação, em 1899. Porque hoje a gente tem livros que são narrados por essas perspectivas não humanas. Tem o livro A Árvore Mais Sozinha do Mundo, que tem essa proposta, né, da Mariana Salomão Carrara, que ela conta a história de perspectivas não humanas e o livro do Machado só me deixou com mais vontade de ler o da Mariana. Então, se alguém já leu aí, comenta aqui o que vocês acharam e me deem sugestões. Aproveito para lembrar que esse projeto é feito por mim
uma curiosa, então se tiver alguém do outro lado da linha que entenda de literatura ou é curioso como eu e queira, né, dividir os seus pontos de vista a respeito desse ou qualquer outro capítulo, fique à vontade aí para comentar. Qualquer perspectiva é bem-vinda e amplia nosso conhecimento da obra. Convido também as pessoas que estão ouvindo a seguirem o projeto, tanto no Spotify quanto no YouTube. É o mesmo nome, é Massa Lê Audiolivro. E espero que vocês continuem essa leitura comigo. Eu sei que o ritmo é um pouco lento, né? Eu tô lançando um capítulo por semana, mas é porque não é meu trabalho, né? Então eu tô fazendo nas horas vagas. Peço a compreensão de todos aí. Um dia a gente termina essa obra juntos, beleza? Muito obrigada por ouvirem e até o próximo capítulo.